Tá bom, pessoal, eu vou começando enquanto o pessoal tá chegando. Só passando uns avisos iniciais aí, tá legal? A pessoa com cadeira de idosos, tem um monte de coisa. Também Beleza. Então, eu vou só começando a passar uns avisos. De novo, se tem alguém novo na turma, pode mandar mensagem para mim aí no chat. Se preferir mandar em privado, tem essa opção também no Zoom. A gente está na nossa aula 4 do nosso curso. Nosso curso tem aproximadamente aí 16 aulas, contando com a avaliação final. E conforme a gente combinou no primeiro dia de aula, a nossa aula 4 será a nossa primeira atividade avaliativa. O que vai acontecer? Como é a nossa primeira atividade avaliativa, valor 1 ponto, mas ela vai ser realizada em pós-aula, tá bom? Então, vocês não vão fazer ela aqui, necessariamente em aula comigo, só para poder a gente dar um andamento com o conteúdo e não perder muito esse negócio. Como vai ser feito em pós-aula, o que acontece? Vocês vão ter uma semana para me entregar. Vocês não precisam me entregar hoje, tá bom? Então, eu estou deixando liberado de agora, no horário de aula, até semana que vem, às 8h40, para vocês postarem. É um questionário no AVA, tá bom? Só que o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês não fazerem agora em aula, porque eu vou passar conteúdo. Esse conteúdo não está caindo nessa atividade avaliativa, vai começar a cair a partir da próxima, que vai ser na aula 6. E eu vou ainda, tipo, no final da aula, passar umas recomendações sobre como que vai funcionar essa atividade, algumas dicas aí para vocês ouvirem. Não tentem não fazer agora, porque você só tem uma tentativa para entregar, tá bom? Então, é um questionário que está lá no AVA, né? E vocês têm 5 questões, e vocês, na hora que preencherem e enviarem a última questão, vocês não podem voltar para refazer, tá legal? Então, esperem um pouquinho só para a gente passar umas informações aí no final da aula. Então, como que eu vou dividir a aula de hoje? Eu vou fazer a apresentação aqui, eu vou passar a aula de gestão estratégica da qualidade, que é o tema da aula 3. Aula 3, tema da aula 4, perdão. E, se sobrar tempo, eu ainda deixo um espaço para vocês resolverem aqui comigo algumas coisas da lista. Caso contrário, vocês vão fazer no pós-aula, tá legal? Então, fica aí para vocês entregarem na próxima semana. Legal? Se alguém tiver alguma dúvida ou algum problema com essa situação, pode mandar mensagem no chat, pode mandar mensagem no WhatsApp, eu estou à disposição de vocês, tá legal? Beleza. Então, vamos começar. O assunto, então, da nossa aula de hoje é a continuação dessa parte da relação qualidade e estratégica. Necessariamente, eu vou falar sobre a parte da gestão estratégica da qualidade, tudo bem? Quando eu falar da gestão estratégica da qualidade, eu vou começar um pouquinho a respeito das eras da qualidade. Então, da mesma forma que a gente tem, tipo, as eras, as idades que a humanidade teve, a qualidade também teve uma progressão dos conceitos em 4 diferentes eras, tudo bem? Porque ela sempre mereceu e ela sempre teve uma preocupação de ser praticada e desenvolvida na maioria das civilizações. Na primeira aula, eu passei um pouco da história da qualidade mais moderna, né, que eu mostrei para vocês desde 1924, com o Schubert, até o Juran, o Taguchi, esses gurus que a gente chamou, né? Só que o que acontece? A qualidade, na verdade, existe, se vocês forem pensar, desde a era assim que o homem começou a produzir alguma coisa, né? Por quê? Porque o artesão, quando fazia lá, sei lá, a sua cerâmica, ele tinha que fazer uma determinada inspeção, ele tinha que fazer uma determinada análise para poder entregar ou para poder fazer as trocas de produtos com as outras pessoas, com as outras cidades, entre outros aspectos desse tipo. Só que o que acontece? Mesmo a qualidade sendo, tipo, como é que eu posso dizer, de uma forma lógica, imaginada desde a época, assim, sei lá, dos homens das cavernas, apenas mais recentemente é que a gente consegue, tipo, colocar uns pontos em alguns, como é que eu posso dizer, em alguns padrões de investigação da qualidade, tudo bem? Então, vamos ver como é que funciona. É,
As eras da qualidade normalmente são divididas em 4 etapas, tudo bem? Então, uma etapa acontecendo entre o século XVIII e o século XIX. Uma segunda, próximo ali da década de 30, dos anos 30. A terceira, acontecendo durante a Segunda Guerra e, consequentemente, o pós-guerra. E o que a gente chama de quarta era da qualidade a partir dos anos de 1970 até hoje em dia, tudo bem? Como que são essas eras da qualidade, como que elas são conhecidas? O século 18 e 19, ela era conhecida como a era da inspeção. A gente vai ver mais alguns detalhes em particular de cada uma das eras na sequência, mas era basicamente a pessoa que fazia a produção era responsável por analisar individualmente cada um dos produtos. Então, eu terminava de produzir um vaso, eu terminava de produzir um sapato, alguma peça de roupa. Cada um que eu terminava, eu fazia uma inspeção para poder saber como que funcionava, tá bom? Em 1930, mais ou menos naquela época do Stewart, começou a era do controle estatístico da qualidade. Então, como a gente está falando de controle estatístico da qualidade, aqui começou um refinamento daquela ideia de inspecionar tudo para uma inspeção mais por amostragem. Porque inspecionar tudo, quando a gente começa a modernizar os nossos meios de produção, começa a dar muito mais trabalho. Então, na era da inspeção, a gente produzia, sei lá, 5, 6 peças em determinado tempo. Na era do controle estatístico da qualidade, já vinha uma modernização com linhas de produção, essas coisas. Então, eu não tinha mais como inspecionar tudo. Então, utiliza-se do controle estatístico da qualidade para poder entrar o conceito de amostra que eu vou fazer a inspeção. Na Segunda Guerra, na era da Segunda Guerra, foi chamada de era da garantia da qualidade. Então, beleza, eu agora sei quais são os produtos que eu tenho defeito ou qual que é o lote que eu tenho problema, como que eu vou manter esse problema fora da minha linha de produção. E por fim, em 1970 até hoje em dia, é a era da gestão estratégica da qualidade. E vai ser o assunto maior da aula de hoje. Só que para eu poder chegar e comentar com vocês sobre como que funciona a era da gestão estratégica da qualidade, eu vou passar alguns pontos para mostrar essa progressão da qualidade ao longo dos anos, tudo bem? Então, só vou colocar aqui primeira, segunda, terceira e quarta. Legal. Então, vamos ver. Então, alguns dados sobre essas eras da qualidade. A primeira era que a gente comentou era a inspeção. Então, vamos pensar lá no começo do século XVIII, que é onde eu estava comentando para vocês ali na linha do tempo. Então, eu já tinha lá alguns artesãos que fabricavam produto de acordo com o desejo do meu cliente. Então, o meu cliente olhava para mim, eu quero um vaso que tem essas flores, que tem esse desenho, que tem isso aqui, papapá, e eu vou lá e faço. Então, o que que acontece? O meu artesão, ele tem contato direto com o cliente, né? É conversa direta. Com o passar do tempo, algumas produções em pequenas... a produção, desculpa, desses produtos artesanais, eles eram feitos em pequenas quantidades, que nem eu comentei. Claro,
quando eu tenho uma exigência do cliente em todos os aspectos do meu produto, eu não consigo fazer muitos deles ao mesmo tempo, tá bom? Então, eu tinha essa aproximação que eu comentei para vocês de cliente e de artesão, mas acontecia muita informalidade, porque não existia muita coisa escrita, né? Ou algum tipo de pedido formal. Eu tinha meu cliente que conversava comigo e me falava o que ele queria, o que ele precisava. Agora sim, na sequência, esse tipo de produção, ele começou a ter algum pouquinho de mudança, porque os caras que eram mais capazes, os melhores artesãos das determinadas cidades, eles tinham maior procura para os produtos. Então, o que que acontece? Ele acaba começando a precisar de criar uma linha de produção ou algum tipo de sistema de produção, contratando empregados e aprendizes, para poder aumentar a quantidade de produto que eu consigo oferecer. Tudo bem? Quando eu tenho mais de uma pessoa entrando nesse tipo de negócio, eu já começo a definir um tipo de organização, um tipo de sistema, mesmo que seja numa dimensão pequena, né? Mesmo que seja 5, 6 pessoas, eu já tenho uma pessoa que vai receber o pedido, eu já tenho o cara é, que vai fazer, sei lá, o molde do sapato, eu já tenho o cara que vai pregar a sola no sapato, é, no próprio corpo, do sapato, e assim por diante. Conforme os meus pedidos fossem aumentando, a produção também vai aumentando. Então, tipo, eu estou recebendo mais pedidos, eu vou precisar contratar mais pessoas, eu vou precisar melhorar esses meus sistemas produtivos. Então, a mão de obra foi ficando mais exigida. Então, não pode ser mais um aprendiz, tem que ser um cara que eu vou treinar ali para poder manter a qualidade, manter o tipo de trabalho que eu faço. Tudo bem? Então, na hora que eu aumento a quantidade de funcionários contratados, de produtos que eu tenho que fazer, eu estou aumentando o meu custo de insumo, eu estou aumentando o meu custo de mão de obra, estou aumentando diferentes custos que existem nesse meu sisteminha de produção. Lembrando, mesmo que pequeno. Assumindo esses valores mais elevados, ele começa a subir o preço do meu consumidor médio. Então, não é mais aquele meu vizinho que vai me pedir. Vai ser o cara lá da burguesia, vai ser o cara lá, sei lá, século XVIII, tipo alguma nobreza, uma coisa assim. E nesse ponto é que eu começo a ter o conceito de produção em massa. Vai ter, tipo, aquelas pessoas, uma alinhada do lado da outra, cada uma vai fazendo um tipo de trabalho, e no final dessa linha, no final dessa produção, eu tenho que ter o meu produto, sabe? Então, a produção em massa começou a ser considerada como alternativa para a situação de produção, situação econômica do atendimento do cliente. Produzir uma maior quantidade para baixar os meus custos. Então, o que que acontece? Eu diminuo a variabilidade. Lembra que quando eu estava falando de artesanato, cada produto era muito específico ao pedido do meu cliente. Eu diminuo a variabilidade de opções, porque daí eu consigo produzir mais e atender a minha demanda. Então, atender o mercado sedento de consumo num preço mais competitivo. Então, o artesão que cobrava caro porque tinha mão de obra, porque tinha isso, porque tinha que fazer isso, eu produzo uma coisa mais simples, mas eu produzo sempre, então não existe falta no mercado, e eu consigo colocar o meu preço mais baixo, as pessoas acabam sendo mais tentadas a comprar de mim. Indo um pouquinho mais para frente ali naquela minha primeira era, eu começo a ter a necessidade de equipamentos militares. Século XIX, primeira partezinha ali do século, antes de 1930, é onde acontece a Primeira Guerra Mundial. Então, Estados Unidos precisando de equipamentos militares, a gente tem umas exigências maiores em relação à qualidade do meu produto. Claro, eu não posso ter que nem eu brinquei na primeira aula, eu não posso ter um paraquedas falhando em plena invasão, ou alguma coisa do gênero. Então, agora, o que que acontece? Com esses equipamentos mais refinados em termos de qualidade, eu preciso de alguns padrões para minha fabricação. Eu não posso ficar, tipo, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Eu preciso de uma consistência no que eu estou realizando. O que que acontece? Ainda existem alguns defeitos originados no processo de montagem, mesmo utilizando esses padrões. Pode ser de matérias-primas não adequadas, ferramentas gastas, mau treinamento, N motivos, tudo bem? E dentro dessa evolução natural das coisas que foram acontecendo, foram necessárias novas técnicas, novos tipos de treinamento,
Entrou, então, finalmente na fase de produção em massa, que a gente vem com Fordismo, vai conversa sobre Taylorismo, onde tem um sistema de inspeção de qualidade um pouquinho mais robusto, um pouquinho mais adequado para o nível de produção, né? Então, por exemplo, que eu comentei agora do Taylorismo, o Taylor, no século XIX, ele criou a figura do encarregado de inspeção, que nada mais é que um inspetor de qualidade, né? Que é o cara que vai ficar lá olhando o produto para poder ver se está tudo certo. Operários e mestres deviam atuar de forma a atender às exigências do inspetor. Então, eu colocava um cara responsável por ficar vendo lá se o produto que foi feito está de acordo com as necessidades ou está de acordo com os padrões que eu exijo. Tudo bem? Na sequência, especificamente em 1922, logo então no pós-guerra, né? O Redford, ele foi o primeiro cara que apareceu como guru de qualidade. Lembra que eu falei sobre qualidade moderna na primeira aula? Ele escreve esse livro, que é o Controle da Qualidade na Manufatura. Ele posiciona a ideia de qualidade como responsabilidade gerencial. Então, era uma função distinta do que eu tinha anteriormente. Anteriormente, lá no começo, era o próprio artesão que ficava analisando. Agora vai ser o gerente, vai ser o supervisor, vai ser o inspetor de qualidade que o Taylor criou, e vai ter uma função independente, então ele não é mais um operador, ele vai ter uma função independente especificamente para poder controlar a qualidade. Nessa época, então, na era da inspeção, eu assegurava que a qualidade estava ligada à igualdade ou conformidade. Então, o que acontece? Eu tenho que ter um produto igual ao outro, tudo bem? Então, tem até aquela brincadeira que o pessoal fala do Fordismo, não sei se vocês já ouviram, que as pessoas começaram, tipo, começou a ter o carro, né, o motor combustão, não sei o quê, aí chegaram, qual que é o modelo de Ford T que eu posso ter? Aí perdão. Aí o Ford respondia, pode ser o modelo T, contanto que seja preto. Porque ele não produzia outro. E cada carro tinha que sair igual ao anterior. Tudo bem? O controle de qualidade, então, limitava-se à inspeção. Então, vejam o nome da era da qualidade aqui. E tinha algumas atividades específicas. Então, ele não podia ir muito mais além daquilo. É o controle do produto e só. Inspeção do produto e só. Não vai ficar vendo se o processo estava bom ou não. Ele vai ficar vendo se o produto final está legal ou não. A solução dos problemas era visto fora da área de inspeção. Então, como é que funciona? Estou aqui o produto, está aqui como defeito. O defeito foi lá no meio. Joga isso fora, não joga isso fora. Vejo se existe alguma ação e só. É bem pontual o que é feito nessa era. Agora, o que aconteceu? Surgiu uma pesquisa desse cara aqui, Bell Telephone Laboratories. Quem que é esse cara? Alexander Graham Bell, que criou o telefone, né? Então, esse laboratório, ele começou a surgir uma mudança, trazendo um pouco do controle estatístico da qualidade. Então, que vem já na segunda era. Então, a empresa que fabricava os primeiros telefones é que começou com a ideia de um controle estatístico. Se vocês quiserem ter uma ideia, eu não sei se vocês já assistiram, eu super recomendo, sempre recomendo esse filme, sempre. Se vocês quiserem ter uma ideia de como é que era o processo produtivo dessa era da inspeção, sempre indico o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Então, se quiser ter uma ideia de como é que funcionava tanto a produção em massa, quanto a inspeção, quanto o tratamento que tinha com os operadores, essas coisas, nossa, melhor filme que representa essa época. E também é um filme super light por ser um filme de comédia, né? Beleza. Então, a gente viu aqui no final que a Bell Laboratories começou a apresentar essa ideia de controle estatístico da qualidade. Mas como que foi a introdução desse conteúdo? Olha quem está aqui. A era do controle estatístico de qualidade começou em 1931, que nem eu comentei no primeiro slide, com um cara chamado W.A. Stewart, Walter Stewart, da primeira aula.
Ele trabalhava dentro da empresa, ele trabalhava dentro da Bell Laboratory, e ele publicou uma obra que gerou um assunto de controle da qualidade moderna. Então, o que ele fez? E o Schubert conseguiu elaborar uma definição precisa para controles na operação da qualidade. Tudo bem? Ele criou, então, o controle estatístico de processo, onde o fator da variabilidade foi finalmente apreciado. O que acontecia? Na era da inspeção, o produto que saía tinha que ser um igual ao outro. Se não fosse igual ao outro, tinha algum problema, alguém tinha que ser demitido, tinha que acontecer alguma coisa. O Stewart olhou e falou, tipo, cara, não tem como ser igual. Eu não consigo fazer um produto igual ao outro. Existe uma variabilidade dentro do processo. Seja por, o operador do primeiro turno é diferente do operador do segundo. O operador do primeiro turno ou do segundo turno tem treinamentos diferentes. Trabalharam em lugares diferentes, daí tem algum tipo de vício no local anterior de trabalho. Então, ele falou assim, cara, não tem como ser igual. Mas dentro do que eu consigo, eles têm alguns limites que eu posso adequar. Então, o que eu falei? O Stewart criou o conceito da não existência de duas peças absolutamente iguais. Tudo bem? Então, com essa obra, com essa ideia de controle de qualidade moderna, passou-se a aceitar as variações e extinguir os limites que seriam considerados como problema. Tudo bem? Então, o que acontece? Agora, eu aceito que a minha canetinha seja uma prata e uma prata levemente mais clara ou uma levemente mais escura. Existe essa variabilidade no meu processo e é uma coisa que eu não necessariamente vou ter controle disso. Então, o que ele falava? Que o processo tinha que estar dentro de um controle controle do processo. E esse processo estaria sob controle sempre que estivesse entre os limites inferior e superior de aceitação. Tudo bem? Então, como é que funciona? O que ele criou? Ele criou o gráfico de controle estatístico do processo. A gente já conversou um pouquinho sobre ele, bem por cima, mas nesse gráfico eu conseguiria visualizar as causas anormais de variação. Então, o que ele falou? Olha, tem variação em todos os produtos que eu faço, mas algumas variações não são do meu processo natural. Elas são de algumas coisas anormais, elas são de alguma interferência externa, elas são de algum problema que rolou naquele horário. Tudo bem? Então, ele separava essas causas anormais das inerentes, ou seja, que são de dentro do meu processo em si. Além do Stewart fazendo esses gráficos de controle, outros pesquisadores tinham práticas nas amostragens. Então, sai daquele conceito de eu olhar todo mundo e parte de eu olhar X dentro dos produtos que saem na linha de montagem. Essas práticas de amostragem foram fundamentais ao processo de desenvolvimento estatístico. Então, o que acontece? Dada uma quantidade de produtos de produção, dada uma quantidade na minha demanda, eu consigo criar, a partir de técnicas de amostragem, a partir de alguma fórmula de amostragem específica, quantos que eu vou analisar de cada lote, ou quantos que eu vou analisar de cada dia. Analisando esses caras, eu consigo fazer aquela avaliação do controle estatístico que o Stewart comentou. A inspeção, né, de 100%, ou seja, a inspeção de toda a minha produção, era deficiente, porque eu acabava demorando, eu não conseguia separar necessariamente o bom do que é mal, eu só consigo separar o que é diferente do que não é. E com as tabelas de amostragem que foram criadas tanto por Stewart quanto por os outros pesquisadores que eu comentei, eu inspecionava apenas um pequeno lote do que eu produzia no total. Tudo bem? Como que funcionava essa ideia? Deu lá na minha amostragem, fiz a conta da amostragem a partir do meu limite de produção, que eu tenho que inspecionar, sei lá, 5 lotes de 100 no dia. Então, 100 unidades, eu pego 500 unidades, né? Um lote de 100, um outro lote de 100, um outro lote de 100, e faço a inspeção nesses caras. O que vai ter? Eu vou fazer a média, sei lá, estou inspecionando o tamanho da peça que vai ser mandada para um outro produtor. Eu pego cada um desses lotes e faço uma média. Então, eu vou colocar o lote 1 no preto, lote 2 no vermelho,
lote 3 no verde claro, lote 4 no roxo e o lote 5 no laranja. Então, beleza. Com esses lotes, eu faço a média dos tamanhos ou do tipo de análise que eu quero fazer e vou pôr dentro dos meus limites. Quem são essas duas barras que eu coloquei? O limite superior de aceitação, então o maior tamanho possível, e o limite inferior de aceitação, menor tamanho possível para aquela peça. E eu fazia lá análisezinha assim. Então, lote 1, média está ali. Lote 2, média está aqui. Lote 3. Lote 4. E lote 5. Então, tá aqui. Então, vocês percebem uma boa variação. Vou usar outra cor para poder fazer esse destaquezinho. Então, dá para ver uma boa variação entre cada uma das médias de tamanhos dentro dos lotes, né? Mas o que acontece? Mesmo com essa variação, os meus lotes estão dentro dos meus limites de aceitação. Então, meu processo está sob controle. O que acontece? O que pode acontecer, na verdade? Vou tirar esse cara aqui e vou tirar esse cara aqui. Eu posso ter o lote 1 aqui e o lote 4 aqui para fora. E se eu for pegar aqui e fazer os tracinhos, né, para poder fazer a análise do meu gráfico de controle, eu percebo que 2 lotes estavam tanto para baixo quanto para cima dos meus limites de aceitação. Então, meu processo era considerado que não está sob controle. Não é que o processo está descontrolado, ele só não está sob controle, tá bom? Então, o que acontece? Aí eu tinha que ver o que pode ter acontecido. Vamos ver aqui. Verde escuro. O que pode ter acontecido nesse lote aqui e nesse lote aqui para poder eles estarem fora dos limites. Perceba, então, outra coisa que eu consigo perceber é que tem algo muito errado no meu processo. Porque um deu abaixo do limite inferior e o outro deu acima do superior. Então, tem alguma coisa acontecendo ali que está dando essa diferença. Tipo, não é só acima nem só abaixo que está acontecendo. Então, vou ter que fazer análise com outras ferramentas da qualidade para poder ver o que pode ser resolvido. Tudo bem? Então, com essas ideias de controle estatístico, de amostragem, de gráfico de controle, a qualidade dos meus processos melhoraram em muito o nível. E com a melhoria da qualidade, a gente já conversou sobre isso, os custos de produção conseguem diminuir, porque eu não tenho custo de retrabalho, eu não tenho custo de jogar fora um produto que estava bom ou que não estava. Então, eu consigo reduzir os custos de insumo, de matéria-prima, de produção, que estão envolvidos no meu processo. Impacto da Segunda Guerra Mundial, já conversamos que, infelizmente, a gente tem muito avanço tecnológico, a gente tem muito avanço produtivo no pós-guerra ou por causa de guerra. Esse impacto trouxe uma maior aceitação do controle estatístico de qualidade. Por quê? Porque mostrou para os países que essas ideias, esses princípios de controle estatístico auxiliavam no meu produto sair melhor. Então, sai só de trabalhar no exército para dentro das empresas. Houve a necessidade de aumentar a produção de armamento, por causa da pulverização de vários fornecedores, e com isso a necessidade de padrões foi mais exigida. Então, como principalmente a Segunda Guerra, como a Segunda Guerra Mundial foi bem maior que a Primeira, eu precisava aumentar a quantidade de gente que ia suprir as minhas necessidades de armamento, de insumos para o exército, essas coisas, e a necessidade de padrões foi mais exigida. Então, tipo, eu precisava que tivesse mais controle no que estava sendo oferecido para o meu exército. Então, se a necessidade de padrões é mais exigida, eu preciso de níveis de qualidade maiores. Então,
Por isso que essa aceitação do controle estatístico foi tão bem recebida nessa época, nessa era, nessa idade da humanidade. Então, o gargalo, ainda falando sobre controle estatístico de qualidade, esse gargalo que a gente tinha, então essa demora que eu tinha na época da inspeção, em que eu pegava um produto, pegava outro produto, ficava vendo um por um, ele foi eliminado. Porque eu não precisava mais de um cara olhando todos os produtos. E se eu não preciso mais de um cara olhando todos, eu não preciso da mesma quantidade de caras olhando. Então, com isso, o número de inspetores conseguiu ser reduzido, então eu gasto menos com gente inspecionando e eu consigo melhorar a qualidade. Incentivou-se, então, um treinamento de um pessoal para controle de qualidade, certo? Então, antes era tipo um cara específico, agora a gente vai ter um grupo de pessoas que é responsável pelo controle de qualidade. E outros tipos de indústria, os segmentos de indústria começaram a disseminar novas técnicas. Então, aqui começam aquelas ideias que a gente viu de pós-guerra da era da qualidade. Em 1940, o controle de qualidade estava estabelecido como disciplina de métodos estatísticos dirigidos à fabricação. Então, aqui é que começou a ter um pouco de, vai trabalhar com engenharia, vai trabalhar com fabricação, com manufatura, precisa ter a ideia do controle de qualidade, sabe? E a gente trabalhou com controle estatístico de qualidade apenas desse formato até a década de 60, em que surgia a era da garantia da qualidade, perdão. Então, passamos para a terceira era da qualidade, a era da garantia. Mais ou menos ali, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Década de 60 até a década de 70. Então, expandir o conceito de qualidade nos aspectos fabris. Então, eu começo a necessitar de algumas outras formas de gerenciamento. Então, eu já não tenho mais só um cara responsável por ficar analisando o produto no final da linha. Eu meio que vou precisar de um grupo para isso. Então, eu vou precisar de outras pessoas que vão gerenciar esse grupo, que vão fazer esse tipo de análise. Agora, eu já tenho mais específico a noção de uma atividade de serviço, não só necessariamente de ambiente fabril. E essas atividades de serviços, em 1960, é que começavam a demonstrar preocupações com aspectos de satisfazer os clientes. O que aconteceu? A estatística que eu apresentei para vocês na era do controle estatístico de qualidade, ela não era mais a única ferramenta para gerenciar a qualidade. A ideia de reduzir os custos começou a ter uma posição de mais destaque e comandavam todas as ações da administração. Então, mais ou menos na década de 60, é que começou assim, tipo, tá, tudo bem, agora eu preciso, tô produzindo legal, tô num ambiente bom, porque naquela época era o que era conhecido, né? Então, eu tô produzindo aqui num ritmo bom, não sei o quê, beleza, agora eu quero baixar o custo. Tudo bem? Com a ideia de baixar o custo, eles perceberam que se eu aumentar a qualidade, eu abaixo o meu custo de produção. Então surgiu esse conceito de qualidade total ou de filosofia zero defeito que vocês podem já ter ouvido na prática de vocês, no emprego, no estágio, ou até tipo no próprio ensino médio, em que esses conceitos eram desenvolvidos fortemente no Japão, e nem a gente comentou na aula 1, com aquelas ferramentas do sistema Toyota, com o Taguchi, algumas ferramentas de qualidade um pouquinho mais avançadas que o controle estatístico. Em 1951, o Joseph Juran, também cara que a gente conversou no primeiro dia de aula, publica uma obra discutindo os aspectos econômicos de qualidade. Então aqui o Juran, ele foi o primeiro que começou a tipo, como é que eu posso dizer, não fazer análise, porque essa análise já era vista, mas ele começou a formalizar a relação custo-qualidade. Então apareceu muito mais claramente para todo mundo que estava responsável ou que estava ligado à indústria
os conceitos de custos evitáveis e inevitáveis durante o processo da minha fabricação. Então, as coisas que eu consigo evitar com aumento de qualidade ou com outro tipo de iniciativa, e o que eu vou ter que pagar de qualquer forma e não interessa. Os custos inevitáveis, eles apareciam com custos de prevenção a erros, o custo de prevenção a dar problema na qualidade, e os custos de avaliação da qualidade do meu processo. Todos eles tinham uma determinada característica e passava com gastos e perdas da qualidade, né? Com essa ideia de custos evitáveis e inevitáveis, eu permiti que os administradores, ou seja, que a alta cúpula das empresas, que os gestores de cada uma das empresas, tomassem uma posição para melhorar os seus produtos, ou seja, para tornar os produtos mais competitivos no mercado. Então, agora, a qualidade não era só necessariamente para o meu produto ser um igual ao outro, ou para o meu produto estar dentro de algum limite de aceitação do mercado. Eu quero agora que ele seja competitivo. Parece redundante, mas na verdade é assim, tipo, meu cliente aceita que essa canetinha tem um comprimento de 10 a 12 centímetros, então, tipo, posso fazer qualquer coisa dentro desse tamanho. Não, agora sim, qual que é o comprimento que meu cliente precisa? Ele precisa que a minha canetinha tenha 11 centímetros,03 de comprimento. Então, agora, preciso que o meu cliente tenha exatamente essa distância. Então, como que eu vou fazer com a administração da qualidade para poder ter esse tamanho de canetinha, tá bom? Com essa contribuição, o de Juran ficou bastante claro a maneira de melhor decidir a respeito de custos e quanto que eu devo investir para melhorar a qualidade, tudo bem? Então, custos evitáveis, custos inevitáveis, onde que eu vou mexer para poder melhorar a qualidade do meu processo. Também com essa contribuição, foi dada uma importância aos cuidados na fase de projeto. Então, agora a minha qualidade não é mais do processo, não é mais o que está sendo feito hoje. É o que eu vou fazer amanhã no meu produto que eu nem lancei ainda, no projeto do que eu estou desenvolvendo, no projeto do novo produto. Quais são os cuidados que eu vou ter, uma vez que o produto mal projetado vai comprometer toda a estrutura financeira ali da minha empresa e vai comprometer o que o meu cliente pensa de mim. Novo nome para vocês, Feigenbaum, na mesma época, ou Feigenbaum, não sei como é que se pronuncia, ele propõe o princípio da qualidade total e defende a ideia que, para conseguir uma verdadeira eficácia do meu processo, o controle da qualidade precisa iniciar no projeto e ir até o momento em que o produto esteja na mão do meu cliente. Tudo bem? Então, agora, esse cara que oficializou a ideia do tipo, tudo bem, eu vou lançar uma caneta no mercado. Então, o que essa caneta precisa de insumo, o que precisa de erro, quais são os custos inerentes e inerentes, quais são os custos evitáveis e inevitáveis, e daí eu vou poder pensar em quais vão ser as inspeções, qual que vai ser a amostragem, qual que vai ser a minha produção. Então, esse cara que montou essa trajetória de qualidade de um produto que será lançado. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou se eu estiver falando rápido demais, me avisa. E daí eu repasso alguma coisa, tudo bem? Porque às vezes eu me empolgo aqui, vocês precisam me falar. Então, com essa ideia de qualidade do projeto, eu preciso ampliar um pouquinho mais a galera que é responsável pela análise de qualidade. Surge, então, um departamento, surge a engenharia da confiabilidade. Da confiabilidade, da qualidade, às vezes as empresas dão nomes diferentes para esses tipos de função. Essa engenharia da qualidade garante o desempenho aceitável do produto ao longo do tempo, projeto a entrega. Tudo bem? Na era da garantia da qualidade, o objetivo passa a ser melhorar a confiabilidade, melhorar a qualidade, não a qualidade, perdão, o quão próximo eu estou chegando do meu cliente. Então, se a gente fosse ver aquela mesma barrinha lá, opa,
aquela mesma barrinha do meu gráfico de controle, eu tinha toda aquela variação que eu mostrei para vocês antes. Então, para melhorar minha confiabilidade, eu agora estou tentando chegar aqui, né? Ó, os meus lotes aqui estão sempre bem próximozinhos, bem na metade dos meus limites de aceitação. Além de melhorar a minha confiabilidade, eu quero reduzir a quantidade de falha, de problema que eu tenho nos meus projetos, nos meus processos. Em 61, então, surge a ideia do zero defeito. Essa ideia do zero defeito pregava a filosofia de promover uma vontade de fazer o trabalho bom de uma vez só. Então, o que eu faço? Eu incentivo as pessoas que estão ligadas ao processo produtivo a fazer certo da primeira vez. E não a pensar que, não, tudo bem, tem retrabalho. É tipo, não, eu preciso que essa caneta tenha 11 centímetros,03 por N motivos. Nos anos 70 e 80, os aspectos estratégicos da qualidade eram conhecidos e incorporados. Então, década de 70, que eu começo a falar, tipo, tá, minha qualidade não pode ser mais só um departamento. Preciso que a qualidade seja a estratégia da empresa que eu estou desenvolvendo, da empresa que eu estou trabalhando, da empresa que eu sou dono. E o que isso acontece? Eu preciso de uma gestão estratégica da qualidade. Qualidade não é mais departamento, qualidade é inerente à minha empresa. A qualidade se manteve durante 2 décadas apoiada em conceitos que não haviam sido estabelecidos. Então, eram mais testes, né? E agora, nos mais elevados níveis de organização, aparecia um novo tipo de preocupação com a qualidade. Meu Deus, só um minutinho. A pessoa resolve virar professor e não consegue falar. Essa preocupação com a qualidade, ela tinha uma visão um pouco mais ampla. Ela era dirigida ao processo de planejamento estratégico da minha empresa. Então, que nem eu falei para vocês ali no slide anterior. Qualidade não é mais um departamento, qualidade não é mais uma função, qualidade não é mais atividade de inspeção, qualidade é a estratégia da minha empresa. Quando eu estou falando de estratégia, eu estou falando assim, tipo, tá, tudo bem, eu quero ser o cara top nisso, eventualmente. Então, eu preciso que isso já esteja, tipo, dentro da alma da minha companhia. Perguntava-se o potencial da qualidade na concorrência. Então, agora eu preciso saber o que o vizinho está fazendo para eu poder fazer melhor. E nos Estados Unidos começavam a aparecer umas ideias de qualidade e confiabilidade levemente superiores. Então, eles pegaram aquelas ideias lá do Japão que a gente conversou e vamos colocar isso aqui agora nos Estados Unidos e vamos melhorar esse troço. Vamos fazer zero defeito, vamos fazer qualidade total, vamos fazer que as nossas empresas agora precisam, sabe? Então, esses conceitos eles eram levemente, sensivelmente superiores dentro dos Estados Unidos. Então, agora, o que tinha? Inspeções comparativas. Então, antes eu inspecionava tudo dentro da minha empresa, eu agora vou ficar tipo, vou comparar aqui meu Ford com o Toyota, tá bom? Então, eu comparava produtos japoneses e americanos. E eu percebia que os japoneses estavam na frente ainda. O que acontece? O que eles fazem que estão melhor? Teve comparação de chip, teve comparação de máquinas, de robôs, de pneus, de televisão, que agora tinha televisão a cor. Então, comparavam tudo e os japoneses continuavam sendo melhores. O que acontece? Estados Unidos cria a Federação do Comércio. Então, era um programa, era uma ideia que eles tinham a respeito de defeitos de produto e responsabilizava os fabricantes pelas falhas ocorridas. Como assim responsabilizar? Então, agora, tu vai se dar mal se você entregar um produto defeituoso. A sua empresa vai ter problemas se entregar algum produto com falha. Então, eu estou responsabilizando a indústria por defeitos. Tudo bem? Então, vai abranger desde pequenos reparos até a devolução do dinheiro.
vou contar uma historinha, a hora da historinha. Então, eu tenho um tio que mora nos Estados Unidos. E a gente, a gente foi visitar eles, não sei o quê, e ele comprou no Walmart um colchão inflável porque não tinha colchão suficiente na casa dele. Aí, quando ele trouxe pra casa, a gente inflou, não sei o quê, só que, tipo, durante a noite, já de cara, o colchão ia esvaziando ao longo da noite. Então, tipo, tinha em algum ponto um furo microscópico no colchão e acabava dando esse problema. Quando ele pegou assim, não, vou devolver. Aí eu fiquei até tipo, nossa, mas como que você vai devolver? Como que você vai provar que não foi você que fez, né? Porque às vezes aqui a gente fica tipo, ah, nossa, vamos falar que fui eu que furei, vamos falar que foi eu que deixei cair, que deu problema. Ele foi lá, pegou o colchão, levou no Walmart e falou assim, ó, tá furado. Me desculpa, não sei o quê, não se preocupe, papapá. Aí pegaram, você vai querer trocar por um outro colchão? Ele falou, não, eu quero meu dinheiro de volta. Eles entregaram o dinheiro que ele pagou no colchão e acabou. Não teve discussão, entendeu? Então essa que era a ideia de responsabilizar os fabricantes, responsabilizar o pessoal que vendia o produto. Tudo bem? Outro caso que também aconteceu com ele é que teve um problema na casa que ele mora em que, tipo, nossa, encharcou toda a casa, tipo, estourou um cano dentro da parede, chovia dentro de casa, era uma coisa absurda. Ele chamou o pessoal lá do seguro, eles anotaram todas as coisas que tinham sido afetadas e, tipo, uma semana depois, ele tinha tudo novo dentro de casa. Então, sofá, ele tinha geladeira nova, ele tinha televisão nova. Tipo, ele não precisou comprar nada. Justamente por causa dessa ideia de segurança por causa de um problema de qualidade. A qualidade, então, dentro dessa nova situação, ela era redefinida numa visão mais ampla ao mundo exterior das organizações. Então, agora, a qualidade não é da minha empresa. A qualidade é uma coisa que eu estou comparando com a empresa vizinha, eu estou comparando com uma empresa que não está nem no mesmo mercado que eu. Eu estou vendo o que meu cliente quer. Então, ou seja, ele foca, essa nova visão, ela foca especialmente ao cliente, que é o motivo da empresa existir, né? A empresa, a princípio, a empresa existe para poder satisfazer uma necessidade de um determinado consumidor. Então, agora, a minha gestão estratégica da qualidade fala assim, tipo, cara, a gente não está mais interessado em produzir porque a gente quer reduzir custo. A gente está interessado em produzir porque aquele cara precisa desse produto. Então, eu foco na necessidade do meu cliente, na especialização que o meu cliente precisa. Tudo bem? Então, agora eu começo a entrar com pesquisas de mercado, análise de produtos dos concorrentes, a voz do cliente tem vez, né? Ciclo de vida dos produtos, o que, que vai acontecer com o meu produto na hora que precisa jogar fora, né? Na hora que eu preciso me desfazer do meu produto. Agora eu vou ter alguma coisa dos custos e reclamações dos clientes, que nem a gente viu no slide anterior. E essas reclamações, elas são mais evidenciadas quando a gente está lidando com gestão estratégica da qualidade. Nessa gestão estratégica da qualidade, um comentário aqui que só vale a pena vocês saberem. Os ganhos da qualidade, não são mais os custos, o que, que eu ganho tendo uma qualidade maior, eles estavam associados com ganhos de participação no mercado. Então, o que, que acontece? Vou pegar aqui o exemplo da Toyota. A Toyota, mesmo que gaste com ferramentas da qualidade, mesmo que tenha esses problemas, ela ganha, ela vê esse ganho de ter uma qualidade superior como um ganho financeiro, porque ela vai ter uma maior participação no mercado de consumidor. Nessa era da gestão estratégica da qualidade, qualidade passa a ser uma ferramenta poderosa, como se fosse uma arma contra a minha concorrência. Essa ideia de melhoria contínua passa então a ser um objetivo fundamental para dentro de cada uma das empresas, com programas de compromisso de toda a organização, dependendo aí de alguma empresa, eu lembro que quando eu trabalhava na Renault, eles tentaram instituir a ideia de Olimpíadas da qualidade, então, tipo, tinha prêmios para as linhas de produção que tinham um melhor desempenho da qualidade naquele mês, semana, ano. Então, agora a gente tinha esses programas para visualizar a qualidade. Tudo bem?
Nessa época de gestão estratégica da qualidade, eu necessitava de uma mudança de comportamento em todos os níveis da minha produção. Claro, porque a princípio eu estava vendo só, tipo, a produção que é o problema. Ah, é o operador que é o problema. Ah, não, agora todo mundo precisa estar engajado nessa ideia, nesse conceito de qualidade. Então, entram aqueles princípios que vocês estudaram, se eu não me engano, na aula passada ou na aula anterior, que o Deming falava sobre princípios da qualidade, em engajamento de pessoas. Tudo bem? Dessa mesma forma, surgia a necessidade de educação e treinamento de todos os envolvidos. Então, agora, eu não posso simplesmente esperar que o meu operador aprenda estando ali na linha de produção. Eu preciso que ele seja treinado com os métodos que a minha empresa precisa, ou com o método que a minha empresa trabalha. A qualidade, então, passou a ser incluída no planejamento estratégico da empresa. Então, tá aí, gestão estratégica, planejamento estratégico. Que esse agora apresentava métodos... Nossa! Que então agora apresentava métodos específicas para a melhoria da qualidade, sem perder o conteúdo dos movimentos que precederam essa era. Ou seja, tudo bem, agora eu estou fazendo a visão da qualidade no formato estratégico, para onde que minha empresa quer ir, onde que isso aqui. Só que eu ainda estou acumulando a ideia de inspeção, a ideia de controle estatístico da qualidade, a ideia de garantia da qualidade. Então, cada uma das eras da qualidade vai acumulando o conceito da era anterior. Tudo bem? Bem simples, né? Na gestão estratégica da qualidade, eu precisava tirar projetos antes de entrarem, caso tivesse algum problema, de uma forma utilizando os métodos dos movimentos e das eras anteriores. A gestão estratégica da qualidade é mais uma extensão das suas antecessoras do que a negação delas. Então, é isso que eu falei. Ela foi acumulando as ideias das anteriores. Ela não nega nada que foi feito. Ah, mas a inspeção você falou que. Ah, sim, mas é que a ideia de inspeção continua. Só que não é mais a inspeção de todos os produtos. É uma inspeção de amostragem que veio no controle estatístico. Agora, o que eu vou fazer com essa amostragem? Eu vou pegar e manter essa ideia de melhoria, garantia da qualidade. Garantindo a qualidade, tendo engenharia da confiabilidade, eu preciso que essa engenharia da confiabilidade esteja na gestão estratégica. Então, acumulando os conceitos sempre. Importante aqui, não existe um único modelo de gestão estratégica da qualidade. Empresas diferentes têm necessidades diferentes, empresas com produtos diferentes, com serviços diferentes, às vezes têm conceitos diferentes de qualidade, tudo bem? O que eu tenho aplicável a uma empresa não necessariamente vai ser indicado para outra. Caso vocês queiram, vocês podem procurar os casos ocorridos na HP, na Xerox e na Coming Glass, que são representativos desses esforços de empresas norte-americanas com seus programas de gestão estratégica da qualidade. Então, isso aqui fica de busca opcional para vocês, caso vocês queiram ter uma ideia de como que funciona essa parte estratégica. Então, vamos ver. Vamos refazer a nossa linha, nossa linha do tempo. Então, a gente tinha a primeira era. A primeira era dado no século, 18 e 19. Fim da parte mais artesanal, começo da produção em massa. Então, a gente já tinha mais um Fordismo aparecendo, o Taylorismo. A gente tem o primeiro guru ali que apareceu, o Redford. E o foco desse cara aqui era no produto. Tudo bem? Na sequência, a gente teria a segunda era da qualidade. E ocorreu mais ou menos ali nos anos de 1930.
nome que apareceu ali pra gente foi o Stewart. Walter Stewart. E nessa época, o foco da qualidade começava a ser no processo. Terceira era da qualidade apareceu durante e no pós Segunda Guerra Mundial. Alguns nomes surgiram com isso, né? Então, o Juran, Juran, o Ishikawa, o Deming, o Taguchi. Então, todos os caras que apareceram lá na nossa primeira aula. E o foco desse cara aqui era no sistema produtivo. E progredindo aqui, nossa quarta e última era, ou pelo menos até o momento da qualidade, que foi a partir dos anos 70 até atualmente, era o que a gente conhece como gestão estratégica da qualidade. Aí aqui, como entra um pouco na parte de estratégia, não existe mais um guru que criou uma ferramenta, que nem a gente viu aí nos caras anteriores. Existem várias pessoas que estão envolvidas nesse movimento atual. E agora, o foco da ideia de qualidade era no negócio. Então, saía do sistema da empresa e entrava em todos os envolvidos, fornecedor, cliente final, varejo, atacadista, todo mundo que lida com o meu processo agora está envolvido na gestão da minha qualidade. Esse histórico todo foi para poder a gente começar a conversar sobre a gestão estratégica da qualidade. Tudo bem? Então, é bem simples, na verdade, pessoal. Simples, não digo, mas assim, é um pouco é abstrato no momento que a gente não está lidando com ferramenta, então não consigo dizer uma regra, mas assim, são conceitos fáceis de pegar. Então, a gestão estratégica conversa dizendo que a melhoria contínua, a melhoria dos processos, é uma arma estratégica para o fortalecimento da confiabilidade, da competitividade da minha empresa no mercado. Os objetivos e metas da minha empresa agora são orientados aos objetivos estratégicos. Os objetivos e metas de qualidade são orientados para os objetivos estratégicos do negócio. Então, de novo, foco no negócio. E eu vou requerir, na verdade, uma abordagem sistêmica para a qualidade. Então, vai envolver toda a minha pirâmide organizacional. Não é mais um departamento, é todo mundo. Então, eu vou ter valores, princípios, liderança inovadora, satisfação dos clientes, programas de aumento de qualidade, melhoria contínua de produtos, serviços, processos e relacionamentos. Então, todo mundo está envolvido nessa brincadeira. O objetivo da gestão estratégica da qualidade é remover gargalos nos processos e atividades que não agregam valor. Então, fica a dica. Então, eu mostrei um filme no começo da aula, indicando um livro, a meta. Livro excelente e de uma forma assim levemente lúdica, né? Porque às vezes quando a gente fala de livro na faculdade, a gente começa com ou livro didático ou livro de biografia. Então ele é, na verdade, uma história real que aconteceu com o autor, e ele escreveu esse livro com base nas experiências dele. Sensacional a leitura. Vale muito a pena, tá bom? Então fica aí de sugestão para vocês. Gestão estratégica, ele vai abordar uma abordagem evolutiva da melhoria contínua, então
como é que eu posso dizer, passinhos de bebê, vamos engatinhando para poder aprender a andar, para poder aprender a correr e assim por diante. E vai incorporar contribuições técnicas de acordo com as necessidades da minha empresa. Então, às vezes, não preciso necessariamente de todas as 20.000 ferramentas que existem. Essas aqui já são suficientes para poder ter essa gestão da qualidade. Então, agora, com a gestão estratégica da qualidade, eu começo a utilizar certificações de qualidade como propaganda. Então, aqui entra a ideia das ISOs, a ideia das certificações de qualidade, Green Belt, Black Belt, Blue Belt. A certificação de qualidade, além de aumentar a satisfação e confiança dos clientes, putz, aquela empresa lá tem ISO 9001, eu consigo reduzir custos internos, porque só lembrando que se eu tenho ISO 9001, eu tenho determinadas ideias de qualidade já atribuídas à minha empresa, aumento a produtividade, melhoro a imagem e os processos de uma forma contínua, conforme a existência da minha empresa. A certificação permite avaliar as conformidades da organização através dos próprios processos internos, conformidade em relação à qualidade, a partir da análise dos processos internos. Qual que é a ideia da certificação da qualidade? Falei para vocês na primeira aula que não era obrigatório. Não, não é obrigatório. Eu não sou obrigado a ter uma ISO, eu não sou obrigado a ser Black Belt. Mas ele vai ser um instrumento que demonstra evidências de que a organização cumpre com os requisitos do sistema de garantia da qualidade. Tudo bem? Então, eu não sou obrigado, porque a gente nunca é obrigada, mas o meu cliente valoriza o fato de eu ter. Tudo bem? Para que a organização seja certificada, é necessário que ela seja certificada por um órgão acreditador. Tudo bem? Então, o que isso significa? Significa que eu não posso dizer que eu tenho ISO, eu tenho que receber esse certificado de alguém. Então, da ABNT, por exemplo. A certificação ISO é um processo de avaliação no qual a empresa certificadora, então quem dá o certificado, vai avaliar o sistema de qualidade para poder, o sistema de qualidade de uma empresa para poder certificar ou não essa determinada instituição. Então, o motivo, né, a motivação é atestar que o sistema de gestão da qualidade dessa empresa condiz com o modelo estabelecido, com as ideias estabelecidas pela ISO. Então, com a ISO 9001, eu atesto que a minha empresa implementa atividades de gestão de qualidade, não só estratégicas como operacionais, tidas necessárias para atender os requisitos do cliente. Então, as atividades de certificação podem envolver análise de documentação, auditorias, coletas e ensaios dentro do mercado ou na fábrica, e eu vou avaliar todas essas análises de conformidade e manutenção. Então, tipo, não é que aquela amostra tá boa, tem padrão, essa amostra tá sempre boa, essas análises que eu estou fazendo estão sempre constantemente boas. Eu não posso, então, pensar nessa certificação como uma ação isolada, porque vai ser uma coisa que vai ocorrer durante um tempo, mas um processo que se inicia com a conscientização da necessidade de qualidade. Tudo bem? Então, a organização que se propõe a uma gestão voltada para a qualidade tem consciência que a trajetória, então, desde onde ela começou, deve ser reavaliada. E também para onde ela está indo. Então, da onde ela começou até a estratégia, missão, objetivo da empresa são avaliados pela ISO. Às vezes precisam pôr em prática as atividades que visam estabelecer e manter um ambiente no qual as pessoas consigam desempenho eficaz na busca da qualidade, nas missões e metas da organização. Tudo bem? Então, o que acontece? A complexidade das operações e dos processos e as análises individuais de elementos podem ser situações conflitantes, porque pode ser que aconteça alguma coisa naquele dia, alguma coisa assim. Então, eu acabo tendo programas de qualidade para poder me auxiliar a manter essa constância, sabe? Então, eu vou ver 8 parâmetros aqui que os inspetores começam para poder fazer a avaliação da qualidade pela ISO. Então, a facilidade de operação dos mecanismos de avaliação. Então, lembrando, a ISO não vai ver o produto. Ela não vai ver se o produto está bom.
Ela vai ver se o sistema que garante a qualidade daquele produto está bom. Então, mecanismos de avaliação são fáceis, são compreensíveis, são práticos, são diretos. Existe a inserção da avaliação de características do processo em um modelo abrangente. Então, quanto que meu modelo de avaliação de inspeção abrange o meu sistema produtivo? Eu vou basear a avaliação do meu sistema, a minha avaliação de qualidade interna da empresa é mensurável ou é qualitativa? Quantitativa ou qualitativa? Existe uma avaliação contínua ou foi uma coisa que aconteceu em maio do ano passado, em setembro de 2012? Existe uma analisação de causas e efeitos? Tudo bem, eu sei que eu tenho esse sistema robusto, beleza, mas eu faço alguma coisa com as informações que eles estão aparecendo? Eu vou procurar a causa dos meus defeitos? Eles vão avaliar também as informações que esse meu sistema de gestão da qualidade possui. Eu tenho mecanismos de medição eficiente? Meus mecanismos de medição ou de análise ou de amostragem, eles estão calibrados? Ou alguma coisa assim? Eles são eficientes? Eu estou usando uma régua ou estou usando um paquímetro para poder fazer uma análise de dimensão? Ah, depende do tamanho do objeto. Então, eu tenho que fazer esses sistemas serem eficientes, dada a minha demanda. A empresa desenvolve um processo de medição direcionado ao consumidor e cliente, aos objetivos da empresa, aos processos internos e mão de obra. Então, o que é isso? Vai ver, não vai ser o produto, é como que a empresa se comporta em relação ao seu sistema de qualidade. Então, é o sistema de medição, é o processo de medição, é como que vai funcionar os mecanismos de avaliação de qualidade. Então, é a parte mais, como é que eu posso dizer, abstrata do meu sistema de gestão de qualidade. Então, existem 4 elementos básicos. Ah, não, tudo bem. Estava vendo. 4 elementos básicos para avaliação da qualidade. Iniciando com consumidores e clientes, em que eu vou ver o nível de satisfação do meu consumidor, os objetivos da empresa, então, a característica mais estratégica que uma empresa pode ter no mercado, a mão de obra, se existe uma formação, qualificação, estrutura adequada ao meu ambiente de trabalho, e, finalmente, os processos. Então, medições do desempenho, ferramentas disponíveis para poder fazer essas medições, foco na eliminação das perdas, foco na eliminação das causas dos defeitos, otimização do processo, inserção dos mesmos nos objetivos globais da empresa. Então, esses são os 4 pilares que uma ISO vai atacar na hora que está fazendo a avaliação para poder certificar a empresa, né? Como que vai funcionar a certificação? Como que vai funcionar a tal da certificação da ISO 9001? Então, a norma ISO 9001, ela incentiva a qualidade dos processos de uma organização através de alguns requisitos considerados importantes, só pegar minha canetinha, como o planejamento das atividades, as definições de metas, o planejamento de planos de ação e o relacionamento com os clientes, fornecedores, colaboradores, stakeholders, todo mundo que está envolvido no meu processo. Qual que é a diferença de implementação para certificação da ISO 9001? Implementação são 2 etapas diferentes do sistema de gestão da qualidade. Todas as duas buscam obter a qualidade total. Implementação é a adequação dos processos para se obter a 9001. Após a implementação, eu contrato um organismo certificador que vai fazer auditorias e verificar se a implementação está de acordo com a certificação, com a norma para emitir o certificado. Então, a implementação é o que eu faço antes, certificação é o que eu faço para obter realmente o certificado. Quanto tempo... Opa! Ai, droga, está saindo. Quanto tempo para a certificação ISO 9001?
Todo mundo quer implementar um sistema de gestão de qualidade, porque a gente comentou agora há pouco que os clientes ficam felizes quando sabem que a minha empresa tem ISO. Só que esse tipo de certificação envolve uma série de fatores. Esse tipo de a análise de tempo para certificação envolve uma série de fatores. Então, desde número de funcionários, porte, setor da empresa, comprometimento da direção, envolvimento dos funcionários, como que a minha empresa é vista dentro, fora, do lado do outro, diversos de fatores. Atualmente, para empresas de pequeno e porte médio, a gente pode ter uma implementação de um sistema de qualidade de 6 meses a 1 ano, tudo bem? Mas isso aqui é estimado, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vão colocar isso em alguma coisa e jurar para cima disso. Então, eu implemento durante 6 meses a 1 ano, chamo para certificação e daí que eu começo o processo de auditorias para ISO 9001. Então, se eu obter um certificado, mesmo a minha empresa sendo pequena, eu tenho condições, sim, de implementar e obter a certificação ISO 9001. Então, é que nem eu falei, não precisa mais ser só uma empresa gigante com milhares de dólares para investir em sistema de qualidade. Eu posso ter uma empresa pequena e obter a certificação ISO 9001. Tudo bem? Essas novas formas de trabalho, essas ideias de startup, por exemplo, permitem que qualquer empresa tenha condições de conhecer e controlar melhor seu processo, otimizar ganhos, minimizar perdas e, acima de tudo, ter um alto nível de qualidade em seus produtos ou serviços. Tudo bem? Então não tem mais o limitante, minha empresa é muito pequena, não precisa. Claro, tipo, é aquela coisa, não é uma regra ter, mas assim, não é porque sua empresa é pequena. O que eu preciso para ter a minha certificação? Primeiro, um CNPJ, cumprir a legislação pertinente ao negócio, então, pelo amor de Deus, não vão ter nenhuma RT, não vão ser processados pelo CREA aí, porque não estão fazendo as coisas que são necessárias ou que são limitadas aos seus empreendimentos. Precisa implementar os requisitos aqui, né? Identificar o contexto, partes interessadas, mapeamento do processo, quem é líder, quem é gerente, essas coisas. Ter uma política de qualidade que a gente já comentou anteriormente. Planejar o sistema de gestão estratégica de qualidade ou sistema de gestão em geral da empresa. Definir os recursos para atendimento desse planejamento que eu criei. Definir os processos de operação, verificação e cumprimento dos meus objetivos com a ISO, ou meus objetivos da empresa, os objetivos de qualidade, e ter já as ações corretivas caso tenha algum problema. Na sequência, eu faço a auditoria interna, então vou lá, vejo se está tudo bom, o salão está limpo, está tudo certo, e daí sim eu contrato o organismo de certificação para eles irem fazer auditoria. Quanto tempo vale a certificação? Uma certificação ISO possui validade de 3 anos. Então, o que acontece depois? Eu preciso fazer uma nova auditoria de certificação. Então, durante 3 anos eu estou de boa, no terceiro ano tem que olhar de novo se está tudo certinho, né? Vai que estragou durante todo esse tempo. Essa nova auditoria vai verificar a evolução do sistema de gestão de qualidade e quais são as melhorias que devem ser feitas nesse período. É aqui, fácil de deduzir, que muitas empresas perdem o certificado. É que nem se você pensasse em carteira de motorista. Você tira a carteira de motorista, tá tudo lindo, maravilhoso. Você põe no ponto morto na hora que você para no sinal, e daí, de repente, esquece todas essas normas, né? Se fosse fazer uma prova, uma prova prática de carteira de motorista hoje, quantas pessoas não perderiam a carteira? Existem 2 etapas para a certificação. Primeira etapa, se a empresa atende os requisitos da norma, não existe nenhum item não contemplado, né? Então, se tem alguma coisa que eles fazem, mas não estão dizendo que fazem, ou se tem uma coisa que eles dizem que fazem, mas na verdade não fazem, e o auditor vai fazer alguns ajustes que ele julga necessário. Essa empresa pode ser feita dentro da empresa ou a partir de relatórios. Estando tudo ok, ele passa para a segunda etapa. Então, a auditoria de conformidade. Como que funciona essa segunda etapa? O auditor vai verificar a execução de todos os processos, então ele vai ver quais são as melhorias que você devia ter feito e o que você fez ou não fez. Se os requisitos estiverem consistentes, ele recomenda a certificação da empresa. Tudo bem? E nisso, o certificado demora, em média, 40 dias. Se ele não estiver satisfeito, você vai ter que entrar de novo com o processo
para poder pedir a certificação. Então, volta para a etapa 1. Bom, para sistemas de gestão estratégica da qualidade, para toda essa ideia de gestão estratégica de qualidade, era isso. Então, esse era o assunto da nossa aula 4. São 10 horas, então vamos conversar aqui um pouquinho para fechar a nossa aula. Vamos lá. Pessoal, estava conversando com quem chegou aqui logo no começo da aula. Hoje a nossa atividade avaliativa, a nossa primeira atividade avaliativa que está acontecendo na aula 4. Como que funciona essa atividade avaliativa? Deixa eu só arrumar a minha tela. Essa atividade avaliativa específica, eu projetei para ser um questionário no AVA a respeito dos conceitos que a gente viu até o momento. Tudo bem? Então, vamos ver se eu abro aqui para vocês. Lá no AVA, vocês vão encontrar um questionário na aula de hoje que possui 4 perguntas. Que possui 5 perguntas. 2 delas são de múltipla escolha, 3 delas são dissertativas. Então, vocês vão ter que escrever. As de múltipla escolha, uma resposta só é a alternativa correta. As de escrever, vocês podem digitar direto no AVA, não precisa colocar no Word e daí me mandar. Lá no AVA tem um espacinho lá para vocês digitarem. Essa atividade avaliativa vale 1 ponto. E eu estou deixando disponível esse questionário desde agora, no começo da aula, até as 8h40 da aula da semana que vem. Esse questionário é rápido. E não esqueçam de que ele está valendo as presenças para as aulas 1, 2, 3 e 4. E a aula de hoje, já que eu não estou cobrando presença no Zoom. Tá legal? Muita atenção na hora que estão resolvendo o questionário. Não chutem. Pesquisem o que vocês estão indo responder para poder garantir que estão com a resposta certa. Por quê? Porque você só tem uma tentativa. Vocês não vão poder refazer o questionário. Tá legal? Então, a resposta que vocês colocarem vai ser a resposta que vai ficar gravada. Legal? Então, só mostrar para vocês aqui. Tá aqui o nosso AVA. Tinha a leitura preliminar que estava disponível para vocês, o link da nossa aula no Zoom, e o pós-aula está aqui, a atividade avaliativa 01. Tudo bem? Então, vocês podem já fazer agora, nos próximos 20 minutos, ou vocês podem fazer aí durante a semana, tudo bem? Lembrando, 8h40 da semana que vem, limite máximo para submeter as respostas, tá legal? Alguma dúvida quanto à aula de hoje, ao questionário ou alguma coisa do gênero? Tranquilo? Beleza. Pessoal, então essa era a nossa aula de hoje. Como vocês tiveram essa leitura, já vou terminar a aula por aqui mesmo. Essa leitura preliminar, perdão. E se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem com algum problema, me contatem imediatamente pelo meu e-mail ou pelo meu telefone. E ambos também já estão disponibilizados em todos os meus slides, tá legal? Estou à disposição para qualquer problema. Se tiver tudo certo, eu vou encerrar a sessão do Zoom aqui. E vejo vocês, acho que quem tem modelagem matemática comigo, vejo vocês amanhã. Caso contrário, até semana que vem, tá bom? Beleza, pessoal. Boa noite para vocês aí. Tchau, tchau.